Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 23 de novembro, pregando aos espíritos na prisão. 1 Pedro capítulo 3, versículos 13 a 20, é uma passagem que é mal compreendida por muitos. Muitos pensam que nessa passagem Jesus, ele enquanto esteve morto, foi pregar para os espíritos dos antediluvianos que sofriam nas chamas do inferno. Então, muita gente interpreta as palavras de Pedro como Pedro estando falando sobre isso. Mas seria isso mesmo? Quais são os problemas que esse tipo de interpretação encontraria nas Escrituras? Bom, o primeiro problema que esse tipo de argumentação encontra é Hebreus capítulo 9, versículos 27 a 28, onde Paulo fala que só existe chance para o ser humano enquanto está vivo. Depois que ele morre, só lhe resta o juízo. Então, só esse argumento já realmente põe abaixo esse tipo de interpretação. Segundo tipo de dificuldade que essa interpretação encontra é que existem várias passagens na Bíblia que falam da morte como um sono inconsciente, onde a pessoa fica desligada de tudo. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 a 10 é uma passagem muito forte que fala sobre isso. Se as pessoas estão mortas, estão dormindo, inconscientes e não sabem de coisa alguma, como diz Eclesiastes capítulo 9, então realmente não tem como entender que Jesus tenha pregado para alguém que estava totalmente desligado de tudo e que não tinha consciência de nada. Não tem porquê. Terceiro ponto importante é que se Jesus desceu ao inferno para pregar aos antediluvianos e somente para os antediluvianos, não havia outras pessoas lá queimando também no fogo do inferno? Não existem tantos ímpios de todas as épocas? Será que Jesus foi elitista ou fez uma separação pregando só para aqueles que viveram antes do dilúvio? Né? Outro pensamento. Agora, tem gente que ainda argumenta o seguinte, que fala, não, Jesus ele foi lá e pregou para os anjos caídos, aqueles que pecaram antes do dilúvio, para dar a eles uma chance. Só que a Bíblia fala que os anjos que caíram, eles continuaram fazendo coisas erradas em outros tempos ainda, durante todas as épocas. E além do mais, a Bíblia afirma que a chance desses anjos que caíram já foi dada, que eles agora não têm mais chance nenhuma. Eles estão reservados para para o juízo e a punição eterna. Estão algemados, né? Lógico, circunstancialmente, para o juízo e para a chama eterna. Isso está em Judas 6. Então realmente não tem como a gente entender que Jesus também tenha ido ao inferno pregar para os anjos caídos. Agora, quem são os espíritos em prisão a quem Jesus foi pregar? Né? A quem foi pregado o Evangelho? Bem, a Bíblia fala que esses espíritos em prisão são as pessoas vivas que estavam na época do dilúvio. Aí alguém pode dizer, poxa, mas não está falando que são espíritos? Só que tem várias passagens do Novo Testamento que se referem a pessoas vivas como sendo espíritos. Paulo fala, olha, que Deus nos conceda vida e salvação e dê paz ao nosso espírito. Né? Abençoe o nosso espírito vivo. Nós somos pessoas vivas. É interpretado como espírito. A palavra é pneuma. E pneuma é o ato de respirar, né? São pessoas que respiram, que vivem, que raciocinam. Como foi pregado o Evangelho para os antediluvianos? Através de Noé. O Espírito Santo usou Noé e pregou. Através do Espírito Santo, Jesus pregou para aqueles que estavam em prisão. Que tipo de prisão? A prisão do pecado, a prisão do mal, a prisão do erro, a prisão da ignorância. Né? Eles estavam presos porque não conheciam a Deus, porque não aceitavam a Deus, estavam presos ao pecado. E Jesus, através do Espírito Santo, que usou Noé como pregador de justiça, pregou para aquelas pessoas, né? E a chance deles foi passada. Amados, que Deus nos abençoe. Excelente dia para cada um de nós e até mais. Tchau, tchau.